último encontro de 2024 do Academy. Nós começamos o Academy em 2024, né? Com esse sonho de fazer um modelo de trabalho onde a gente pudesse ter uma comunidade, e isso aconteceu, né? Pô, foi resolvido, isso aconteceu. Né? E como uma comunidade, algumas pessoas participam muito, outras muito pouco, né? Algumas eu não sei nem por que estão, né? Que nunca estão participando, mas eu entendo que estão lá, tá aí. Nós conseguimos fazer. E nós conseguimos fazer um negócio maravilhoso. Nós conseguimos fazer 12 encontros esse ano. Nós conseguimos fazer aqui no Academy 2 jornadas, né? Uma jornada dos treinos e hoje, agora a gente começa uma jornada das contrações. E a gente vai fechar um ano maravilhoso dentro do Academy. Né? Se pensar no Academy como um todo, são 12 encontros, são 12 cursos, são, se não me falha a memória, a gente fecha com 19 fitbooks. 19 fitbooks publicados, 19 e-books publicados. A gente fez uma jornada longa, né, do especialista em exercício, especialista em performance, desculpa. Né, a gente fez uma jornada longa. Né, desse grupo grande surgiram outros grupos. Surgiu o IMP, o grupo que só discutiu processos de avaliação, né, indicadores e métricas da performance, só discutiu o processo de avaliação. Surgiu o Master dentro dessa história toda. O Master, um grupo que participou de tudo, fez tudo, tinha mentoria só para eles, tinha momentos especiais só com eles. Foi bem interessante esse ano, mas muito interessante esse ano, muito interessante. Bem especial em relação a, uma comunidade que compartilhou conhecimento, que estudou, uma comunidade que discutiu, né? Por diversas vezes nós tínhamos tempo para discutir num grupo, que é muito difícil fazer uma discussão, né? Nós conseguimos fazer isso. Então é um ano que a gente vai se dar parabéns. A gente conseguiu se reunir diversas vezes. Até leituras nós conseguimos fazer, que não é uma prática nossa. Até leituras de artigos científicos nós conseguimos fazer. E aí a gente fecha o ano em cima disso aqui. O que é isso aqui? Né? Por que nós estamos fazendo isso aqui? Por que esse é o último de todos? Por que nós vamos falar de contração concêntrica, concentração excêntrica, isométrica, isocinética e isoinercial? Né? O que a gente quer discutir? Qual que é o objetivo dessa discussão? E eu vou contar para vocês o objetivo dessa discussão. Eu recebo muito material para analisar, né? Diversos países, eu estou em diversos grupos, graças a Deus. Não sei em que horas eu consigo fazer isso, mas eu faço. Né? Eu estou em diversos grupos, de diversos países. Nenhum deles é arquivado, nenhum deles fica em arquivado. Eu recebo, respondo, eu sou rápido, do jeito que vocês estão acostumados a ver como eu faço. E um desses grupos, a gente estava discutindo um material novo que saiu sobre treinadores de elite. E eles pegaram um grupo de atletas de elite, não treinadores, atletas de elite, que já morreram, e começaram a fazer biópsia desses caras. E começaram a ver que quanto maior foi a variabilidade de treinos que esses caras usaram, mais diferenciado era o músculo dele. E eles viram que pessoas que treinaram as 5 variáveis, concêntrico, excêntrico, isométrico, isocinético e isoinercial, tinham uma qualidade muscular superior à do restante dos atletas e do restante dos seres humanos. Então, essa variabilidade muscular levou uma qualidade esportiva deles, mas também levou uma qualidade muscular diferente, com altíssimo padrão até a fase final da vida. Né? Então,
é muito legal a gente começar a falar disso, porque nós estamos começando a estudar atletas de verdade que passaram por processos e que agora estão morrendo, né? São poucos ainda, mas já estão morrendo, né? Então, a gente vai partir dessa conversa nossa para tentar entender esse processo. Que músculo é esse? Que cara é esse? Por que essa variabilidade de músculo ele consegue tanta qualidade? Então, para fazer isso, primeiro a gente vai dividir, né, nesse modelo que eu falei dos 3 dias, para depois juntar tudo e tentar pensar em como unir tudo isso dentro do programa. Então, eu vou falar de novo. Nós fizemos uma jornada que a gente começou lá no comecinho do ano, falando sobre progressão de carga. Progressão de carga. Nós vamos chegar agora, no final desse ano, falando como que o músculo reagiu a tudo isso, ou reage a tudo isso. Nós passamos por de periodização, a diversos modelos de trabalho, ao processo de adaptação, que foi um dos temas centrais nossos, né? Processo de adaptação, o processo de enxergar um novo conceito, né? O piramidal, em cima do espelhado, em cima do tridimensional. Eu sei que na hora que a gente começa a falar isso, o chão até treme, né? Porque é um conceito dos anos 2000 que as pessoas não estão discutindo ainda. E nós aqui num grupo, numa comunidade, a gente já está discutindo isso com efervescência até, né? Então, nós vamos tentar discutir isso, tá? Dentro disso tudo, eu vou aproveitar para contar o que vai vir pela frente. Alguns já sabem, alguns já participam de grupos mais especiais, mas eu já vou contar o que vai vir pela frente. O que vai vir pela frente é um Academy novo, né? Nós experimentamos muita coisa o ano passado, esse ano de 2024. Vocês sempre fizeram diversas votações, e lembra que eu sempre pedi para não brincar com as votações, com as enquetes, né? Porque dali a gente aprende algumas necessidades para poder oferecer algo importante. O que vai acontecer em 2025 é o seguinte: nós montamos um novo grupo que vai chamar Lab 2025, Lab Academy 2025. Dentro desse Lab Academy 2025, que é um grupo especial, nós vamos ofertar um ano inteiro com tudo. Um ano inteiro com encontros, um ano inteiro com mentoria, um ano inteiro com cursos, um ano inteiro com fitbooks, um ano inteiro de leitura. Tudo que a gente fizer no Academy. O grupo Lab Academy já recebe tudo sem ter que pagar além por isso, tá? Ele já tem um diferencial aí. Dentro disso, nós ficamos pensando em como fazer algo que fosse extremamente diferente. Num certo momento, a gente até pensou em fazer uma pós-graduação, como seria a gente se reunir para fazer uma pós-graduação, o que daria para fazer, mas aí nós chegamos num consenso que nós queremos fazer algo diferente de verdade, né? Diferente de verdade. O diploma de pós-graduação nem mais diferencial ele é ultimamente. O que nós queremos é fazer o diferencial de verdade. Então, desses encontros do ano inteiro dentro do Lab Academy, nós vamos fazer 8 encontros presenciais, 4 no primeiro semestre e 4 no segundo semestre. Eles são presenciais e com equipamentos, tecnologias, inovações, empresas, professores convidados, e nós vamos discutir avaliação aeróbia, por exemplo, com a possibilidade de realizar os testes com ergospirómetro real. Eu vou levar a maior empresa que fabrica esses equipamentos do mundo para ser nossa parceira e ter no dia do curso a disponibilidade da gente usar. Nós vamos discutir potência, salto em plataforma, de força, saltar, ver o que acontece, ver as diferenciais,
Por que nós ainda vamos fazer um saltinho com a mão na cintura, se dá para fazer um monte de coisa interessante em cima de uma plataforma? Mas o que eu quero desse lado de 2025 é a oportunidade de vivenciar a prática. Então, a gente vai vivenciar a prática de uma forma real até chegar na montagem do treino em cima do que a gente está vendo. Então, são 8 momentos especiais no ano, que vão dar muito trabalho, muito mais que uma pós-graduação. Essa experiência prática de colocar a mão na massa, de ver, de fazer, vai ser um grande diferencial para 2025. Tá? Então, amanhã eu abro o convite para todo mundo, eu abro o negócio, como vai funcionar, para vocês entenderem melhor. Tá? Mas sintam-se convidados de coração para esse negócio todo. Vamos lá. Nós ficamos, então, de conversar sobre contração muscular concêntrica. Eu fico tranquilo porque é o dia mais tranquilo que nós temos hoje. É o dia que nós vamos falar daquilo que a gente conhece. Né? A gente sabe fazer contração muscular concêntrica, a gente treina na academia fazendo muscular concêntrica. Eu fico fazendo concêntrica para todo lado. Né? E eu esqueci que tinha maneiras de variar isso. E eu sou muito bom de fazer esse negócio. Né? A musculação faz isso. A maioria dos esportes trabalha mais concêntrica do que as outras coisas. Então, é uma prática que a gente está acostumado. Mas vamos tentar aprofundar um pouco. Vamos tentar discutir um pouco. Tá? Então, qual que é a definição conceitual disso? Caracteriza-se como um encurtamento muscular ativo durante a produção de força. Diferenciação entre os outros tipos de contração muscular, papel essencial em cotidiano e desempenho esportivo. Então, é a base do nosso conhecimento. É a base do nosso conhecimento. As normas de mecanismos de contração, elas vêm de uma teoria de Huxley, de 1954, e aparece isso como um grande fenômeno, e as contribuições disso, elas estão impactadas dentro da neurociência, dentro da biomecânica. Tá? A importância funcional disso é base para a funcionalidade humana, para a locomoção, para a postura, para manipulações de objetos. Ela tem forte papel dentro da reabilitação, do fortalecimento específico de pós-lesões, tá? E aplicação no esporte, melhora dos desempenhos gestos-motores, com saltos e lançamentos. Então, nós estamos pegando uma parte do movimento e dando uma olhada específica para ela. Se eu for olhar somente ela por si só, eu entendo qual que é a importância dela, mas eu consigo entender ela dentro de vários contextos. Eu consigo entender a força concêntrica dentro de um pliométrico, né? Um ciclo encurtamento e alongamento. Eu consigo entender o que esse ciclo encurtamento dessa fase concêntrica está fazendo para gerar o movimento, né? Então, eu consigo pensar na fase do encurtamento para fazer o movimento acontecer dentro da fase concêntrica. Eu consigo dividir as partes, eu consigo pensar em potência máxima concêntrica, em capacidade máxima concêntrica, eu consigo pensar no treino concêntrico. Tá? Então, vamos buscar base para isso. Tá? A base para isso é assim. Eu consigo pensar nos aspectos fisiológicos desse negócio. Tá? Os aspectos fisiológicos da contração concêntrica. Tá? A estrutura muscular é uma organização hierárquica do músculo esquelético. Miofibrilas, sarcómeros, filamentos, actina, miosina e titina. Papel do retículo sarcoplasmático sem armazenamento e liberação de cálcio. Composição das fibras musculares em tipos lentas e rápidas. Ok? Com ênfase na predominância relativa de cada tipo de atividade que requer contrações concêntricas. Tá? O mecanismo que faz isso funcionar
ela vem da teoria do filamento deslizante, né? O detalhamento do ciclo entre as pontes cruzadas, né? Uma contração muscular, ela é um processo maravilhoso, né? Eu consigo pensar isso até chegar lá dentro dessa célula, como é um processo maravilhoso, né? Desde a despolarização dos túbulos T, na hora que eu quero fazer um movimento, né? Eu dou um sinal para o meu corpo que eu vou fazer um movimento. E ele libera dentro dos túbulos T o cálcio. O cálcio vai passar a liberar a troponina de cima da célula muscular, a retina e a miosina se liga a isso, e ela consegue fazer deslizar até o momento que o cálcio volta para dentro do, do túbulo T. Então, é uma engenharia, uma teoria que é simplesmente incrível de se ver. Né? Hoje em dia, nós temos aí ultrassom muscular de grande qualidade, que você consegue fazer o cara treinando, você consegue ver a contração muscular no ultrassom e as fibras se deslizando uma sobre a outra, de uma maneira que na hora que você vê, você fala, caraca, como que os caras conseguiram fazer isso ser uma teoria sem os caras estarem vendo isso, né? Mas eu sempre falo assim, ó, eu tenho certeza que esses caras conversaram com alguém, né? Eu tenho certeza que o Krebs conversou com Deus. Deus falou para ele, Krebs, ó, põe ali acetil, NAD/FAD. Ele falou, que é isso? Eu vou ficar quieto. Põe aí, NAD/FAD, e que o cara fez uma teoria sem microscópio, cara. O cara fez uma teoria sem microscópio. Me lembra muito a história daquele professor do Clóvis de Barros, que ele fala, o cara fez a teoria sem microscópio e você não conseguiu entender, né? Que falta de brio é esse que você falou, porra, o cara inventou isso, criou isso sem nenhum equipamento, e eu tô lendo isso e eu não consegui entender. Então você imagina onde esses caras estavam, né? A maluquice que eles fizeram, tá? Então eu tenho ali uma implicação na penetração dos filamentos na produção de força, eu tenho dentro disso uma regulação do sistema nervoso, o papel das sinapses neuromusculares e do neurotransmissor da acetilcolina na ativação muscular. Eu tenho a coordenação entre a unidade motora e relação com força G. Cara, só essa fase, que é uma das coisas que nós vamos fazer muito ano que vem na prática, é assim, ó, coordenação entre as unidades motoras geradas. Isso é especificidade. Isso é especificidade. Aquele negócio que especificidade é jogar a bola, não é bem isso, tá? Especificidade é conseguir chegar a um nível de trabalho aonde eu consigo dar a mesma sobrecarga coordenativa ao músculo. Olha que isso. Quer ver que discussão maravilhosa que a gente pode ter? Se a gente quiser começar a ter uma discussão, nem tudo que se faz é específico. Para ser específico e para fazer diferença, por exemplo, no esporte, ele precisa ter uma mesma base coordenativa do que está acontecendo no esporte. Por exemplo, eu sou uma das pessoas que deve mais brigar com isso. Quem não está perto de mim, nunca viu, eu sou uma das pessoas mais contra o exercício em cima do Bozu. Né? Pôr o pezinho em cima de uma base instável e falar que está treinando instabilidade. Seu conceito está muito errado. Né? É prova de vandalismo teórico. Né? Vandalismo teórico, terrorismo educacional. Sei lá o que mais pode se chamar isso. Cara, uma torção, ela acontece em milissegundos. Um movimento que você fica fazendo em cima da bola é um movimento extremamente lento. Aquele movimento em cima da bola não protege você de ter uma torção. Não protege você de ter uma queda.
Então, você está perdendo tempo. E outra, não tem piso estável, cara. O que acontece é um desequilíbrio do meu corpo em relação ao piso que é fixo. Mas por que você fala isso? Porque é coordenação. A coordenação da unidade motora, ela depende dessa velocidade de ação no mesmo nível. E ela depende de uma outra coisa que é muito importante para se chamar específico, que é a expressão. A expressão desse músculo. Por exemplo, você pega um jogador de futebol que faz mudanças de direção em velocidades acima de 20 km por hora, o cara está correndo de frente, depois ele consegue virar o tronco dele e mudar de direção, ou ele está correndo de frente, ele consegue girar sobre o próprio eixo para correr de costas, né? Ou ele começa a acelerar de costas e ele vira para correr de frente. Você imagina a força desse core fazendo esse movimento? Ela tem uma expressão muscular grande. Aí eu coloco o cara deitado no chão para fazer prancha. Eu vou trabalhar fazendo prancha a especificidade do core. Cara, o conceito está errado. Então, a primeira coisa que me chama muita atenção na hora que eu começo a falar sobre esse, esse processo, né, da qualidade do sistema nervoso central, né, que vai fazer esse papel das sinapses neuromusculares e do neurotransmissor da acetilcolina na ativação muscular, né, que vai gerar a coordenação da unidade motora em relação às forças geradas. A primeira coisa que eu vou pensar é especificidade, né? Esse treino que eu quero gerar, se eu vou fazer uma força concêntrica lenta, se eu vou fazer uma força concêntrica normal, se eu vou fazer uma força concêntrica rápida, vai ter maneiras diferentes de gerar uma qualidade específica de força pela coordenação. Só isso já me dá a briga, já me abre um mundo para uma briga muito boa, que a força precede o gesto. E se a gente falar isso alto, né, você pode ter certeza que a Inquisição aparece. Você não pode falar um negócio desse muito alto, porque imagina falar que o gesto motor vem depois da força. O pessoal da fisioterapia estudou que o gesto motor vem antes da força, né? Você imagina falar para o fisioterapeuta que é o contrário. Primeiro ele precisa ter qualidade coordenativa para depois gerar gesto na mesma frequência. Então, olha que interessante. Mas porque nós estamos falando de um conceito tranquilo que é a coordenação. Nós já falamos de expressão muscular, nós já falamos de coordenação neuromuscular, tá? E nós já falamos de neurotransmissores. O meu conhecimento ele fica sendo validado quando eu tenho a profundidade desse conhecimento, né? Eu vou trabalhar com idosos. Eu quero fazer educação em queda. Aí você vê o cara fazendo um trabalho lento. Para o cara ter reequilíbrio, ele precisa ter agilidade. Para ele ter agilidade, ele precisa ter coordenação muscular de altíssima frequência ou velocidade. Sendo que um idoso, o que ele mais perdeu nesses últimos anos do envelhecimento, que ele vai perder muita força. Mas se ele perde muita força, imagina o que ele perde de velocidade nesse corpo. Então, se eu pensar em curva, força, velocidade, ele perdeu muita velocidade. Muito mais do que força. Se eu der treino de velocidade ou de potência para o idoso, ele tem maior probabilidade de ganho hipertrófico do que treinar qualquer outra coisa. Quarto ponto. Potência para hipertrofia. Pouquíssimas vezes a gente vê falando disso. Pouquíssimas vezes a gente vê discussão sobre isso, né? A gente nem vê discussão sobre isso, por exemplo,
A gente brinca muito, por exemplo, do pessoal que tem equipamentos da Kaiser. O cara compra o equipamento da Kaiser, que é um equipamento que dá para treinar potência sem limite, e na hora de treinar potência, o professor vai lá e treina como se fosse um elástico, puxando devagar com pouco peso. Pô, avisa o dono da academia para não comprar esse equipamento, não. Compra elástico. Se você não for dar o treino correto no equipamento, se não for usar o treino de potência real, compra elástico, é muito mais barato. Dá para comprar 1 milhão de elástico ao invés de um equipamento da Kaiser. Né? Então, a gente precisa buscar mais entendimento sobre essas coisas, mais entendimento sobre uma necessidade. Né? Falando ainda disso, eu vou falar no papel de cálcio, no papel do sistema excitação-contração, né? A liberação do cálcio, a ativação da troponina C, o deslocamento da tropomiosina para a exposição do sítio ativo da quitina, tá? Até chegar em fisiologia neural, unidades motoras, classificação de unidades motoras por tamanho de fibras, princípio do recrutamento de Henneman, ativação sequencial das fibras de tipo 1, tipo 2 e tipo 2A e 2B, integração do sistema sensório-motor, papel de fusos musculares, órgãos órgãos tendinosos de Golgi sem controle e ajustes de contração. Eu vou pensar em mecanismos de feedback neural para evitar lesão durante a contração concêntrica. Eu vou pensar em sumação temporal e espacial, incremento de frequência dos estímulos para a maior força, recrutamento de múltiplas unidades motoras, sumação espacial. Olha que maluquice que eu fiquei aqui falando. Eu fiquei falando do seguinte: todo, todo o papel da fisiologia muscular, ele tem um nível de conhecimento importantíssimo para eu conseguir prescrever o treino concêntrico. Tá? Mas, para resumir a parte fisiológica, pensem em frequência de unidade motora, pensem em expressão muscular, para resumir a fisiologia. Mas quer ver como esse conhecimento ele pode ser mais profundo? Ele pode ser mais profundo se eu começar a olhar para a constelação muscular concêntrica pensando nos aspectos biomecânicos. Eu vou pensar na relação força-velocidade. A explicação de como a força máxima é atingida em velocidades lentas de contração. A aplicação do treinamento de força e potência. Lembra que eu comecei essa história nossa falando o seguinte: esses atletas que tiveram uma grande qualidade muscular são atletas com grande experimentação de variáveis. Tá? De variáveis. O que nós estamos fazendo com as pessoas normais vai treinar força. Eu dou um treino de força concêntrica hoje, amanhã eu dou um treino de força concêntrica, depois amanhã eu dou um outro treino de força concêntrica. 6 anos depois, eu dou um novo estímulo de força concêntrica. Se eu pensar somente biomecanicamente na relação força-velocidade, eu consigo manipular essa variável todo dia de treino. Uma explosão concêntrica, um movimento lento concêntrico, um movimento constante concêntrico, isso vai fazer com que o meu músculo se adapte de forma diferente para ele ter qualidade muscular. Estamos falando, então, que qualidade muscular é o músculo que tem maior experimentações. Então, dentro do meu treino, eu posso pensar no seguinte: às vezes eu não consigo progredir muito em carga, eu não consigo progredir muito em qualidade de séries, repetições, por causa até da idade do pessoal que eu trabalho. Mas eu consigo manipular a frequência de velocidade. Eu consigo fazer com que ele faça a fase concêntrica mais lenta, mais rápida, constante, angular,
de diversas formas, linear de diversas formas. O grande questionamento dessas 3 aulas vai ser: por que nós estamos trabalhando uma coisa só? Tá? Vou pensar em biomecânica, eu vou pensar em relação força-comprimento, análise da curva de comprimento-tensão e pontos ótimos de sobreposição dos filamentos, implicação para o esporte que envolve movimentos em amplitudes extremas. E eu também vou pensar em princípios da economia mecânica, eficiência energética em contrações concêntricas. Ok? Então, olha que interessante. Se eu pensar, vou pensar na academia, tá? Vou pensar na academia. A gente tem um entendimento que a maioria dos equipamentos de uma academia, eles têm polia simples. A polia simples, ela tem uma tensão que ela começa baixa, ela aumenta e ela cai no final. Para eu ter qualidade mecânica de movimento, esse final deveria ser mais forte, porque no final é onde acontece a tensão muscular máxima. Tá? Então, a gente pega equipamentos que tem poliacan. Poliacan é aquela polia mais, esqueci o termo, ela não é redonda, ela é mais, me ajuda aí, quem sabe o que eu estou falando, mais elíptica, ela consegue fazer com que eu saia de um momento com menos carga e que eu vá no momento até o final com um pouco mais de carga. Né? Desafio mecânico. Como fazer uma polia que cada vez que faz aumenta a carga? Né? Quanto eu entendo, por exemplo, que eu fazer um terra na barra é completamente um stiff na barra é completamente de fazer um stiff, completamente diferente de fazer um stiff na máquina. Então, na hora que eu faço na barra, o meu ponto de maior sobrecarga, ele está lá na saída. Na máquina, está lá na chegada, para guardar ela no lugar de novo. Então, como essas coisas mudam todo tipo de ação muscular, mesmo sendo concêntrico. Para olhar, por exemplo, assim, para o seu aluno e falar assim, ó, eu tenho dado o mesmo exercício para ele há muito tempo. Eu dou bíceps na polia, eu dou tríceps na polia, eu dou... A variável do próprio movimento ela é pequena. Né? Aumenta um pouco a variabilidade, aumenta um pouco o modelo do exercício, brinca um pouco entre máquina e barra, que são ações diferentes para o mesmo grupo muscular, brinca bastante entre a amplitude desse movimento, né? Sai de exercícios com maior amplitude, você vai ver como que muda muito a carga. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com flexores de quadril. Né? Com flexores de quadril. Eu puxar uma carga que está presa lá na frente numa polia para fazer uma flexão de quadril é uma coisa. Eu puxar uma carga que está presa aqui atrás e fazer a flexão de quadril aqui em cima é outra coisa. Né? Eu preciso pensar nessa carga, da onde ela vem, né, o ponto inicial dela, e quanto é o torque que ela vai gerar. Quanto mais eu variar dentro desse mecanismo, melhor para aquilo que eu faço. Melhor para aquilo que eu faço. Eu vou pensar no torque muscular, né? Eu vou pensar na influência do braço do momento, no torque produzido pela contração. Eu vou pensar em ângulos diferentes, né, afetam a eficiência da contração concêntrica. Eu vou pensar em, por exemplo, a diferença muscular entre um agachamento e um leg press. Tá? Então, eu preciso ter essa busca, eu preciso ter esse entendimento. Se eu pensar, por exemplo, num agachamento, num leg press, num afundo, num búlgaro, num stiff, num terra, eu tenho diversos tipos de ação muscular acontecendo. Né? Às vezes a gente escuta assim, de 4 a 5 exercícios por grupo muscular.
E as pessoas limitam muito isso. Eu fico pensando assim, por que a gente não pode abrir um pouco mais o leque? O ideal seria fazer aí as suas 20, 25 repetições séries para o músculo, né? Séries para o músculo. Por que não dá para fazer mais equipamentos? Por que não dá para fazer em diferentes equipamentos? Por que não dá para fazer diferentes tipos de ação para melhorar esse torque muscular? Então, é uma aula que a gente está aqui, a gente sabe tudo de contração concêntrica. Se eu fosse aqui falar, olha, concentração concêntrica é uma coisinha assim, faz assim. Vocês iam ficar olhando na minha cara. Eu quero questionar vocês. Fisiologicamente, o que dá para fazer, biomecanicamente, o que dá para mudar. Na hora que eu penso, por exemplo, nessas ações, eu penso na interação entre gravidade e resistência externa. Contrações concêntricas contra a gravidade em exercícios livres, resistência elástica em variáveis em equipamentos, impacto do arrasto e de outras forças externas no esporte, por exemplo, como no esporte aquático, como no esporte de velocidade com tração, eu ter que puxar alguma coisa ou eu ter que empurrar alguma coisa. Quer ver? Vou fazer uma pergunta simples para a gente se questionar. Quantas vezes a gente colocou uma pessoa que está buscando emagrecimento, que está lá na academia, né, que é o idoso, para fazer tração e empurrar? Puxar um trenó, empurrar um trenó. É uma ação concêntrica. É uma ação concêntrica que pode e deve levar a uma variável muscular nova. Então, a minha brincadeira dentro do concêntrico, eu estou tentando falar para vocês pensem na variabilidade. Pensem na variabilidade. O que dá para fazer de contração concêntrica é diferente. Diferente. Eu vou pensar também em aspectos bioquímicos, tá? Eu vou pensar na utilização de cada um dos sistemas, de como, dentro do concêntrico, eu utilizo a TPCP, de como eu utilizo a glicólise anaeróbia, como eu utilizo o metabolismo aeróbio. Eu vou pensar no papel do ácido lático, né, até a fadiga pelo íon de hidrogênio, e eu vou pensar na regulamentação, no regulamento bioquímico de contração, né? O quanto que isso pode ser alterado dentro de um treino. Como que eu posso fazer séries de força mais rápidas, de ATP? Como que eu posso fazer séries mais oxidativas, mais longas? Por quê? Porque a gente está fazendo só um trabalho que é só dentro do glicogênio, só pensando em glicogênio, só utilizando o glicogênio, só fazendo um tipo de função. E olha que interessante, nós estamos falando desses atletas que foram avaliados, eles que tiveram grande qualidade muscular, eles são atletas de força. E eles treinavam oxidativo. Eles faziam séries longas em alguns momentos do ano para gerar qualidade mitocondrial, né? Para pensar não só na força tensional, mas pensar na metabólica. Sabe o que tem que fazer? Assim, ó, eu vou resumir a aula inteira. Olha para aquilo que você faz e pensa em tudo que você não faz. Pensa que a contração está na mesma frequência. Pensa que a expressão motora não está mudando. Pensa que as cargas dentro da mecânica do movimento são sempre as mesmas, não tem mudança de amplitude, não tem mudança de ordens, se é mais a polia está na minha direção ou contra mim, né? Não tem mudança dos tipos de torque, não tem mudança nem do sistema bioquímico. Tá? Então, nós estamos repetindo a mesma coisa muitas vezes e esperando que isso sirva para tudo.
Por que não repete mais vezes e esperar que isso tenha mais alcance? Né? Como eu vou aumentar essa minha teia de informação? Tá? Eu vou pensar um pouco mais nisso. Eu vou pensar em processos avaliatórios, né? Vou pensar na dinamometria, vou pensar na dinamometria isocinética, eu vou pensar na avaliação da potência, né, pelas plataformas de força, eu vou pensar em eletromiografia, né, utilização de da medida da eletricidade muscular para ver padrão de recrutamento. Eu vou pensar em ultrassonografia muscular, eu vou pensar em indicadores que me levam a um desempenho. Por exemplo, né, lá no grupo do INP, a gente fez algumas vezes isso, que é assim, porra, a contração máxima, a potência máxima concêntrica, a capacidade máxima concêntrica, a variabilidade do exercício, o ângulo de torque, a carga, as variáveis bioquímicas, o que isso impacta em fadiga, o que isso impacta em dor, o que isso impacta em recuperação. Dá para ver que o que nós fazemos, se a gente dar uma olhadinha com mais carinho, dá para fazer muito diferente, com muito mais qualidade. Se eu pegar o mesmo treino que vocês fazem, a gente não precisa mudar esse treino agora. É pegar esse treino e falar assim, olha, eu consigo fazer ele ser mais assim, tudo sendo concêntrico, tá? Eu consigo fazer ele ser mais rápido, eu consigo transformar ele muito mais rápido, eu consigo fazer com que ele faça a contração de formas diferentes, em tempos diferentes, em ângulos diferentes. Cara, você vai ver como o seu aluno vai subir de produção. Vai ter qualidade muscular mais parecida com o atleta do que com um aluno normal de academia. Né? Lembra que no final ele quer resultado. E nós estamos pensando somente na contração hipertrófica, que é uma variávelzinha muito ruim, muito pequena, muito pequena. Até para a hipertrofia as variáveis vão implicar. Tá? Até para a hipertrofia essas variáveis vão implicar. Tá? Pensar, por exemplo, em teste de torque em função de tempo. Aí já é difícil, precisa ter equipamento para fazer isso. Né? Mas dá para usar avaliações em 3D hoje, filmar, é muito fácil. Tá? Eu consigo pensar nesse contexto novo da avaliação para treinamento da força excêntrica em três contextos. Eu consigo pensar numa reabilitação, eu consigo pensar no desempenho esportivo com qualidade, e eu consigo pensar nas populações especiais, né, com uma maior qualidade de protocolos, com uma maior quantidade de manifestações dessa força concêntrica para qualidade. Se eu for, então, pensar num treinamento avançado para isso, eu vou buscar estratégias que sejam um treinamento de sobrecarga progressiva, manipulação da carga, amplitude de movimento, velocidade de execução para hipertrofia muscular, e eu vou colocar o foco na variação sistemática para evitar platô e melhorar a adaptação. Tá? Eu vou pensar em como eu vou trazer os treinos de potência para dentro do contexto concêntrico, tá? Lançamento, exercícios balísticos, altas velocidades, interação de monitoramento de taxa de desenvolvimento de força. Eu vou pensar muito na qualidade da taxa de desenvolvimento de força, o quanto que eu produzo de força dentro de um espaço de tempo, né? Dentro de um ângulo de tempo. Isso me chama muita atenção hoje para o esporte. Pouca gente discutindo, pouca gente olhando para isso. Okay? E eu posso pensar também nos métodos de sobrecarga. Tá? Usar treinamento de resistências variáveis, de corrente de elástico, para modificar a curva de força
ao longo da amplitude de movimento. Integração com máquinas inerciais, é um assunto de amanhã, mas dá para interagir. E a aplicação da resistência eletromiográfica por personalizar o estímulo muscular. Então, o que nós estamos falando é assim, o quanto que nós, a educação física, estamos sabendo usar eletroestimulação local e geral de corpo inteiro para melhorar o treino de força. Por que não colocar isso dentro da sala de musculação? Por que não aumentar o estímulo da contratibilidade muscular dentro do próprio exercício que nós já sabemos fazer? Se você marcou cada uma das perguntas que eu fiz, nós temos mais de 10 possibilidades aí de raciocínio em cima disso. Né? Se eu fosse pensar numa modificação do processo de periodização dessas fases concêntricas, eu pensaria muito em periodizações ondulatórias, em bloco, e microciclos de sobrecarga concêntrica, né? Com blocos curtos, voltados para o aprimoramento exclusivo da fase concêntrica. Né? A aplicação prática disso, levantamento de peso olímpico, dá para fazer, esportes de salto e velocidade, dá para fazer, esportes de combate, dá para fazer, e principalmente reabilitação musculoesquelética, tá? Terapia, junto com o fisioterapeuta, fazer parte do processo, protocolos de reestruturação da fase concêntrica, por exemplo, do quadríceps, da força concêntrica em pacientes com hemiplegia, dá para melhorar um mundo inteiro de atendimento. Dá para pensar numa interação de conhecimentos, nesses avanços tecnológicos, e eu posso até levar isso para uma discussão crítica. O que eu quis fazer hoje com vocês foi mais ou menos dar uma cutucada. Vocês já fazem um bom trabalho concêntrico. Vocês já fazem um bom trabalho concêntrico. Para olhar quanto tempo ele é o mesmo. Quanto tempo não tem nenhuma variável. Quanto tempo eu não mudo a curva tempo-velocidade. Por que eu nunca coloquei um elástico junto na fase concêntrica? Por que eu não consigo trabalhar a fase concêntrica com movimentos rápidos de potência? Né? Por que eu não consigo pensar nos estímulos fisiológicos da demanda energética? Por que eu não uso maiores amplitudes de movimento? Olha o quanta coisa que nós conversamos aqui hoje que dá para aplicar, que dá para colocar em prática. Então, o grande diferencial disso aqui, dessa jornada olha para o seu treino, começa pensando na frequência coordenativa dele, e vem até aqui no final pensar na mudança de carga, como que você aplica ela, dentro de um plano, uma periodização, se ela é ondulatória, se ela está em blocos, se ela tem mais atividades concêntricas em um período, para cuidar dessa fase concêntrica. Se questione. Não ache que aquilo que você faz é muito bom. É muito bom. Se questione. Traga variáveis para esse seu modelo. E essas variáveis têm sido comprovadas no treinamento de alto rendimento como uma qualidade muscular. Eu quero agora levar essa qualidade muscular para o meu aluno de academia. Eu quero poder levar a minha qualidade muscular para o meu cliente, para o meu idoso que está lá na academia agora querendo treinar. Então, para pensar, assim, ó, por exemplo, eu e a Sil, nós estamos fazendo avaliação de força lá nos alunos do consultório, né? No consultório de performance. Eu me pergunto por que vocês não passaram por lá ainda, né? É Natal, é um bom momento para passar, já deixar um presente para mim, né? É importante isso.
Mas vocês deveriam fazer uma consulta, passar por uma consulta, para ver como que é diferente de tudo que nós estamos falando. Não é uma avaliação física, ela tem outro foco, ela tem um outro olhar. Se a gente pergunta para o cara o que ele treina, ele fala, o aluno 1, que eu avalio, o aluno 100, que eu avalio no mês, todos eles treinam igual. Ele não sabe que existem variáveis. Né? Se eu quiser manipular o treino dele, é só mexer numa variável. Já vai fazer muita diferença para a performance. Já vai fazer diferença dentro daquilo que nós chamamos lá, que vocês têm que conhecer, que é o protocolo de performance. Se eu manipular uma variável, muda tudo. Por que vocês não estão fazendo isso? Olha para o treino de vocês, pensa nisso que nós falamos hoje e coloca em prática. Fechou? Foi boa a cutucada? Valeu? Deu para dar uma balançada, para assim, pô, eu faço muita coisa, mas eu estou fazendo muita coisa igual, dá para dar uma variável maior, né? Dá para dar uma maior variável. Pode falar, Daniel. Abre aí e manda bala. Levantou a mão? Foi bom? Ah, então tá bom. Então é isso. Pessoal, é isso. Jogo rápido. Amanhã tem 3 coisas. Isométrico com a força no ódio. Tava indo para Pacarejo, encontrei. E aí, Lázaro? Tem Encontrei. isocinético e isoinercial. E eu vou mostrar para vocês aqui amanhã um compêndio de isoinercial que já fala, um guia que fala, olha, para a gente fazer isso, 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 isso. Bem legal. Então, fechou. Tchau para vocês. Até amanhã. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, Marão.